presença gloriosa. E nos diz assim a palavra do Senhor: e disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá. É o primeiro caso de poligamia na Bíblia, foi esse camarada aí, o senhor da poligamia. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. A Bíblia fala desse homem chamado Lameque, e o exemplo que a Bíblia nos dá é que ele é aquele camarada que não levava desaforo para casa de jeito nenhum. Interessante que o versículo de número 23 diz que ele matou um porque o feriu e um outro porque pisou nele. E a gente entende dentro desse versículo que qualquer ofensa que ele recebia, voluntária ou involuntária, ele partia para as vias de fato. E aí a gente conhece um comportamento que nos nossos dias é bastante conhecido, que é o comportamento do olho por olho. Vocês nunca ouviram isso não? Então vamos lá, olho por olho. E tem crente que vive caminhando em cima do olho por olho, dente por dente? Sim ou não, pessoal? Sim ou não, pessoal? Sim. Como é que pode isso? Que coisa terrível esse camarada, né? Quem me machucou foi punido com a morte. Alguém que talvez de uma forma involuntária pisou no seu pé, ele falou que foi jovem por me pisar, matei também. E a partir desse momento se cria uma lei chamada Lei de Talião. Pastor, o que é isso? É a lei da retaliação. Eu tenho o direito de fazer com você aquilo que você fez comigo. E o que eu quero nessa manhã desenvolver com vocês é que muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, mas temos esse tipo de comportamento. Será que passa no meu dia a dia, em algumas situações, quer seja na vizinhança, no local de trabalho, enfim? Ué, não falou com fulano não? Ele não fala comigo. Ué, não sorriu para o cicrano não? Ele nunca sorriu para mim. Ué, não cumprimentou? Ele nunca me cumprimentou. E eu quero, nessa manhã, poder compartilhar com vocês desse exemplo bíblico terrível, mas de que no nosso dia a dia nós temos comportamentos parecidos com esse. Temos comportamentos de não olhar para algumas pessoas e dizer, nunca falou, para mim não serve de nada não, para mim não causa nada não. E a palavra de Deus, que fala para mim, em Gálatas 5, capítulo número 5, versículo de número 22, coloca para mim, por favor. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, vimos até domingo passado, e hoje benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, 23. Contra essas coisas não há lei, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Será que cabe para nós
esse tipo de comportamento, de ter algo bem esclarecido dentro de nós e premeditado, a ponto de eu passar por alguém e saber que aquela pessoa não fala comigo, também não faço questão não. E como é que fica o direcionamento, o caminhar com o Espírito Santo de Deus que habita na minha e na sua vida? E sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Em Gênesis capítulo 4, de número 23, o retrato desse camarada, chamado Lameque, é o retrato da minha natureza e da tua natureza. É o retrato da natureza humana. Nós somos maus, nós somos vingativos, a gente quer pagar olho como mesmo, pessoal? Aprenderam mais ou menos, mas ainda estão meio... Como é que é mesmo, pessoal? Olho por olho. A gente quer viver isso. Eu piso mesmo. Eu faço, eu vou. Mas espera aí, eu quero viver o extraordinário de Deus. Deus tem me chamado a viver em novidade de vida. Se o texto que nós lemos, onde fala do fruto do Espírito, diz que nós já morremos e em Cristo ressuscitamos, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, como eu posso ainda ter alguns comportamentos que me confrontam diante dessa realidade? A minha natureza humana ainda está prevalecendo? Ou nós somos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo de Deus ou não? Ou o fruto se manifesta na minha vida ou não? Mas eu falo com Igor. Estamos fotografando ali, pediram para mim chegar um pouquinho para cá. Eu falo com o Igor, ele é simpático comigo, olha o carinho que eu tenho. Hoje nós nos abraçamos, né? Não pode falar muito de abraçar, não, que a Adriana está ali, depois ela fala, não pode abraçar. Depois ela me pega. Nos abraçamos. Ontem tivemos um momento de comunhão ali com a rede de homens. Comemos churrascos, tomamos café juntos, louvamos juntos, adoramos juntos. Que noite maravilhosa na presença do Senhor. E todos os irmãos que estavam lá conosco ontem, que estão aqui, nos alegramos mais uma vez quando nos vemos. É generoso, nós retribuímos. Me cumprimenta, eu cumprimento. Sempre procuramos retribuir na mesma moeda. Mas catuca a pessoa do teu lado assim, sem falar nada para ela e sem olhar para ela, só catuca. E eu vou te dizer, vai ficar estreito agora. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se vivemos dessa maneira, não podemos viver o extraordinário de Deus. Precisamos, irmãos, ser incomodados pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã, para que possamos olhar para dentro de nós. Tem irmãos, e eu aqui fiz uma colocação, tem irmãos que passam, né? Entenderam o que eu falei, não? Deram a paz. Eu fico pensando, e queria que você me ajudasse nesse pensamento. Se eu estiver errado, você depois me chama ali fora e fala, pastor, eu não concordo, não. Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo nos filmes, a imagem de Jesus Cristo que a gente vê. Vocês já viram em algum filme Jesus Cristo sorrindo? Alguém já viu? Eu nunca vi. Já viram? Alguém já viu? Eu nunca vi. Mas será que essa é a verdadeira imagem de Jesus? Porque por onde ele passava, ele alcançava multidões. Eu entendo que deveria ser, Jesus deveria ser uma pessoa muito agradável, a fala dele contagiava. Não, ele não era de muito riso, amém? Mas uma pessoa agradável. E o homem e a mulher de Deus precisa ser agradável. Aonde nós chegamos, a gente poder estar se posicionando. A paz, pessoal, boa noite, tudo bem? Tem pessoas que fazem questão de chegar sem serem notadas e sair muito menos.
e tem dificuldade de se relacionar. Como é que é isso? Mas nessa manhã, o que eu quero, o que eu preciso que você entenda é a respeito dessa virtude do fruto, chamada benignidade. Eu quero desenvolver com você. Nós somos capazes de viver essa indiferença pacífica. Pastor, o que é indiferença pacífica? É você conseguir conviver com uma pessoa sem falar com ela, diz que serve a Cristo e isso está tudo bem. Ei, nessa manhã eu quero te dizer, não pode existir indiferença pacífica na vida do homem ou da mulher de Deus. Porque a benignidade não fala isso para mim e para você. A palavra de Deus não fala de benignidade para mim e para você, de que é uma indiferença pacífica. Indiferença pacífica significa, está tudo muito bom, eu falo com quem fala comigo, que eu não falo também, vamos embora, está todo mundo feliz. Coloca para mim, por favor, Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 3 e versículo de número 4. Provérbios 3. Vamos ler junto? Vamos no 3? 1, 2, 3. Não. Benignidade, fidelidade. Carrega isso contigo, homem de Deus, mulher de Deus. Aí vem o 4 agora, ó. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha, menina, olha, é tão simpática, olha ali, agradável, está sempre se preocupando com a gente. Olha que coisa interessante, passa, fala com todo mundo. Pastor, mas isso é uma característica da pessoa. Sim, mas eu quero te dizer que a benignidade vem na minha vida e na tua vida, não é por conta do teu grau de estudo, nem por causa da tua situação social, é por causa do teu envolvimento com o Espírito Santo de Deus. A gente respeita a individualidade de cada um, claro, mas nós estamos indo para a palavra de Deus. Coloca novamente o versículo de número 3 aí de Provérbios 3. Isso é muito forte. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. 4, e isso vai te fazer o quê, homem de Deus e mulher de Deus? E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. É aquela pessoa que sabe se relacionar com todo mundo, se preocupa com todo mundo, tem uma palavra de ânimo para um, tem uma palavra de ânimo para outra, se coloca à disposição de ajudar, está sempre pronto para servir, e só sendo direcionado pelo Espírito Santo é que isso acontece. Pastor, então o que é benignidade? Boa índole, bom caráter, humanidade, bondade, benevolência. Em mim e você que servimos a Cristo, essas características não podem ser resultado apenas de uma boa convivência. Como eu já falei anteriormente, não pode ser resultado da minha vida de estudo, não. Isso é o resultado do fruto do Espírito. Eu e você não somos bondosos pelo nosso próprio esforço. Já aconteceu contigo de você estar numa situação e a pessoa te faz uma pergunta, você está doido para lançar um foguete nela? Sim ou não, pessoal? Não acontece isso com vocês, não? Ih, rapaz, eu estou fora, não estou crente de jeito nenhum, porque comigo acontece direto. Vontade de mandar um foguete naquela resposta, e o Espírito Santo vai falar, sossega.
Tem uns que não conseguem. Falou. E depois sofre as consequências. Mas nessa manhã, o fruto do Espírito acontece na minha e na sua vida, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. A resposta que Deus tem para dar para você, ou através dos teus lábios para alguém, é ela que precisa fluir. Não é a sua necessidade de querer mostrar, não, está errado. Olho por olho, dente por dente. Eu faço, eu mostro mesmo. Comigo é assim. E tem horas que eu ainda falo, Espírito Santo, chega para o lado e deixa que eu resolvo. Benevolência. E aí a gente consegue entender de que a nossa vida, ela é verdadeiramente direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós amamos o que fazemos, nós estamos aqui porque queremos ser testemunhas fiéis de Cristo. Coloca para mim, por favor, 1 João capítulo de número 4, versículo de número 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós temos falado aqui nesses dias e batido nessa tecla de que Evangelho é você viver esse amor de Cristo. Evangelho é você testemunhar desse amor de Cristo. E eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã que o maior exemplo, a Bíblia já nos diz, Jesus Cristo, Deus deu o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. E a palavra de Deus fala que assim como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Eu tenho que amar o meu irmão. E por que essa secura? E por que essa condição de querer retalhar aquilo que não achei que não falou direito, não era dessa maneira? Benignidade, que é fruto do Espírito, não pode acontecer na minha vida se eu tiver esses comportamentos. Benignidade na prática é fácil quando Dirce, que bom. Ontem eu vendo vocês dar aula lá para as crianças. Benignidade, viver isso é mole numa condição dessa. Mas quando o camarada lá disse que tirou a vida do outro porque pisaram no pé dele, e quando pisa no teu pé, esse fruto chamado benignidade, como ele aparece? Ou ele não aparece? Nós estamos sendo chamados, e mais uma vez nessa manhã, nós estamos aqui sendo confrontados com a palavra para que eu possa viver o extraordinário de Deus. Eu preciso ser intencional nas minhas decisões, irmãos, de querer viver a palavra de Deus, porque na realidade, eu quero entender que muitas das vezes é fácil eu ser indelicado com aquele que me incomoda. E aí é a problemática onde a gente começa a ser, estamos falando desde o início, que nós começamos a nos acostumar com um modelo de olho por olho e dente por dente, baseado na nossa natureza humana, aonde muitas das vezes a gente declara, mas eu não sou de ferro. Mas e o fruto do Espírito, onde é que fica? Eu sou cheio do Espírito Santo, amém? Você é cheio do Espírito Santo, amém? Coloca para mim Efésios, por favor, capítulo de número 5, versículo de número 18. Efésios 5, 18, coloca para mim. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa, quem é cheio do Espírito Santo,
não vive essa lei da retaliação, de querer pagar no mesmo preço e de querer mostrar para aquele que me ofendeu quem eu sou verdadeiramente. Nós somos, você é, eu sou, nós somos filhos de Deus. E nessa manhã eu quero te dizer que eu e você precisamos nos revestir dessa virtude do fruto chamada benignidade. Mas como é que eu posso fazer isso, pastor? Retirando tudo aquilo que é velho. Coloca para mim, por favor, Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 8, versículo de número 9. Esse capítulo de Colossenses 3, como tem falado comigo essa semana, irmãos. Olha que coisa tremenda. E para que o novo de Deus aconteça, eu preciso, olha, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Igreja, tem coisas que não pode mais ainda, está dentro da minha vida, se eu declaro que verdadeiramente eu sou uma nova criatura. As coisas velhas verdadeiramente passaram, tudo se fez novo. E aí eu falo para você nessa manhã, ainda que, volta ali um pouquinho o 8, novamente, por favor. Despojai-vos das palavras torpes da vossa boca. Será que nessa manhã você entrou por essas portas e ainda sai um plaplepli ploplu da sua boca? Como é que isso acontece? Esse é o momento para a gente refletir mesmo. E quando essa pergunta ela é lançada na nave da igreja, o primeiro que é enquadrado na pergunta sou eu. Eu preciso realmente olhar para dentro de mim e falar: como é que tem sido? A forma como eu tenho me comportado, a maneira como eu tenho lidado com meus irmãos. E aí, nessa manhã você entrou aqui por essas portas, e o Espírito Santo, Deus sabe, está nos visitando de uma maneira sobrenatural. Aproveita esse momento e fala: eu realmente preciso mudar em diversas áreas, para que o fruto do Espírito apareça na minha vida. E aí eu vou conseguir intencionalmente lutar contra aquele que me afrontou. Não, eu não posso fazer igual. Não, mas eu até amo as pessoas, sim, é fácil. Aqueles que caminham lado a lado contigo, te abraçando. É fácil você pedir perdão àquele que você entendeu que te apontou. Benignidade é isso. É você olhar para o próximo e falar: não, eu amo. Porque o amor de Cristo foi derramado no meu coração, independente de qualquer coisa. Cristo é o maior modelo para mim e para você, ou melhor, Ele é o único modelo para mim e para você, aonde nós precisamos entender essa transformação de vida. Pastor, mas eu já fiz uma, já fiz duas, já fiz três. Mas o que é que o Senhor quer para mim e para você nessa manhã? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ei! Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Como é que eu posso dizer que sou crente se eu não falo com o meu vizinho? Mas ele não me cumprimenta.
Como é que eu posso dizer que eu estou anunciando as virtudes daquele que me chamou das trevas para a luz, se eu não falo com a pessoa no meu setor de trabalho? Chega igual um cavalo. Quem sabe essa pessoa está querendo que você possa chegar perto dele e falar: bom dia, Deus te abençoe. E aí você não entende quando a pessoa, você tem uma atitude dessa, vinda da parte de Deus, e a pessoa olha para você e fala: eu precisava ouvir isso. Mas a lei da retaliação diz: não falo, eu também não falo. Você viu? Essa nunca ninguém passou. Chegou no grupo aqui no refeitório do café, falou com todo mundo, menos comigo. Tu não reparou não? É por isso que eu não falo com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nos enganando, porque eu e você fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que mudou a minha vida, me tirou das trevas e me trouxe para a luz. E hoje eu exalto e engrandeço o nome dele, através do fruto do Espírito, vivendo o extraordinário de Deus, tendo a minha vida direcionada e guiada pelo Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus? Pastor, precisa ter mudança de mente? Precisa. Ah, meu Deus. A benignidade é um antídoto contra a retaliação. Se nós lidamos com essas situações, se a benignidade é o antídoto para você viver realmente contra a retaliação, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? É buscar. Tornamo-nos benignos, porque fomos perdoados e justificados por quem? Por Cristo. Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 6. Mateus 6, 12, 14 e 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 14. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É condicional. Fala para a pessoa que está ao teu lado: isso é lindo. Nessa manhã, você tem coragem de, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, na sua escola, aonde quer que você coloque a planta dos seus pés, você fala: ei, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Você consegue falar isso? Você consegue viver essa palavra? Você consegue testemunhar dessa maneira? E eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1, ele desafia os cristãos a serem seus imitadores. E se eu e você estamos vivendo o extraordinário de Deus, eu preciso entender que eu não tenho ranço com ninguém. Se lá no meu trabalho tinha alguém que não estava falando comigo e eu já estava comprando essa briga, dizendo: deixa para lá, não fala comigo, não tem importância não. A gente ainda fala assim, né? Quando tem uma situação dessa, fala assim: não fala comigo. Aí a gente sacode o homem e fala assim: não devo nada a ele.
Isso é que você pensa. Porque se o amor de Deus foi derramado na sua vida, você precisa testemunhar desse amor para as pessoas. Se o fruto do Espírito é para que eu e você possamos viver, usufruir, sermos guiados, testemunhando a cada dia essa mudança que Deus fez nas nossas vidas, é hora da gente avançar. O extraordinário de Deus depende de mim e de você. Faça uma avaliação, se tem alguma situação pegando com relação a você não conseguir se cumprimentar pessoas próximas de você. Que testemunho será que você está dando? Mas é o Espírito Santo de Deus que trabalha na nossa vida, e Ele está nessa manhã trabalhando na minha vida e na tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Eu não quero fazer um convite a você que está aqui nessa manhã. Você entende que você precisa dar um passo em direção a Cristo. Quem sabe já há tanto tempo você ouve falar, de Cristo, como Ele tem realmente, um amor pela sua vida. Mas esse gesto em direção a Ele, dizendo: olha, eu quero anunciar e declarar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Se tem alguém aqui nessa manhã, eu tenho que mostrar o quanto eu amo, e eu ainda não tive essa oportunidade de declarar que Ele é o Senhor da minha vida. Eu quero te convidar aqui na frente. Pessoal do louvor, por favor. Eu quero te convidar a vir aqui na frente.